Oi, gente, tudo bem? Eu sou Marcele Lopes, sou psicóloga. Vim aqui hoje falar um pouquinho para vocês sobre um assunto polêmico, né, são os transtornos sexuais em relação à mulher. Na verdade, eu estava lendo um texto que falava sobre a terapia comportamental cognitiva nos transtornos sexuais. Na parte da mulher, me chamou muita atenção quando fala sobre a dificuldade em se atingir o orgasmo, né? Aquelas mulheres que não conseguem atingir e a maior parte dos casos, né, está ligado a fatores psicológicos. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, né, o quanto o nosso psicológico interfere na nossa vida, né? Então, às vezes a gente vai procurar causas físicas, procura médico para saber, enfim. Tem, sim, algumas causas físicas que interferem, né, nessa dificuldade aí de atingir o orgasmo. Por exemplo, se a pessoa toma algum antidepressivo, tem diabetes, toma remédio para pressão alta, tem uma interferência nisso também, mas os problemas psicológicos, eles interferem, né, de maneira muito agressiva. Então, se a pessoa tem a autoestima baixa, se tem alguma dificuldade de relacionamento também com o companheiro, dificuldade de conversar sobre isso, de expor os seus sentimentos, então existe uma trava em relação a isso, né? Na verdade, isso é muito cultural. A gente desde de pequena, né, a gente aprende que é feio, não pode colocar a mão na vagina, não pode se masturbar, então isso é um grande tabu também em relação às mulheres, né? O homem é sempre incentivado o contrário, e nós não, a gente é sempre punida por isso. Então a gente cresce com essa imagem, né, de que é feio a gente fazer isso, é feio a gente pensar em sexo, é feio a gente verbalizar sobre isso, sendo que para o homem é muito comum. E isso a gente acaba, né, introjetando, né, a gente acaba tendo como verdade para a gente bloqueia, né, esse tipo de pensamento. E muitas vezes isso interfere na hora do sexo. Então, como essa criança, né, lá na infância, como essa criança foi criada, se de maneira muito punitiva, efeitos da religião, ou seja, que crenças ela tem sobre o sexo, isso vai interferir muito na sua vida adulta, né? Eu achei muito interessante a gente falar sobre isso, é um tema que a gente precisa conversar, a gente precisa falar. E fora isso, né, tem a questão também dos abusos sexuais, né? Até falei um pouquinho aqui numa outra postagem, né, sobre o não é não, essa temática aí do referente ao carnaval. E isso é muito sério, né? Porque quando a gente fala em abuso, geralmente a gente pensa num abuso físico, né, num estupro físico com penetração, e nem sempre é assim. Às vezes o abuso ele é psicológico, né? Ou ele é um abuso do jeito que a pessoa te olha, ou ele pode ser verbal, frases de baixo calão, enfim, quando a gente ouve uma cantada na rua. Então, isso tudo é uma forma de abuso, é uma forma de assédio que pode paralisar a mulher na hora do sexo. E se esse abuso foi agressivo, né, fisicamente, aí complica ainda mais essa pessoa ela conseguir separar e vivenciar o sexo de uma forma plena, de uma forma natural. Então é muito complicado, né? Bom, esse texto me fez refletir um pouquinho sobre isso, a gente precisa falar mais sobre isso. Se você está vendo esse vídeo pelo YouTube, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe, marque alguém. Se você está tendo alguma dificuldade em relação a isso, quiser me mandar alguma pergunta, pode mandar ou pelo YouTube, pelo Instagram, Facebook. Se você estiver vendo pelo Instagram ou Facebook, compartilhe esse vídeo, marque alguém. E se tiver alguma dúvida, pode mandar direct ou WhatsApp, tá? É isso, pessoal. Vale a reflexão aí pra gente pensar aí um pouquinho sobre isso. Tchau, tchau.